Você já conheceu alguém que te fez sentir a pessoa mais especial do mundo e depois te deixou questionando se você era o problema? Essa sensação que fica, aquela mistura estranha de confusão, culpa e vazio, não é fraqueza sua. É o rastro que certas pessoas deixam. E hoje você vai entender exatamente o que aconteceu. Existe um tipo de pessoa que aprende a imitar o que sente, que estuda o ser humano como se fosse um manual de instruções, que usa seu carinho, sua confiança e sua empatia como ferramentas. Não por impulso, por escolha. Eles não chegam com cara de vilão. Chegam com o sorriso certo, na hora certa, dizendo exatamente o que você precisava ouvir. São funcionais, articulados, muitas vezes admirados. E é justamente por isso que são perigosos. A psicopatia não mora só em filmes de suspense ou em noticiários policiais. Ela circula em reuniões de trabalho, em relacionamentos afetivos, em grupos de amigos. Silenciosa, eficiente, invisível para quem não sabe o que procurar. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Não vamos falar de monstros. Vamos falar de padrões, de comportamentos, de sinais que estavam ali o tempo todo, mas que ninguém te ensinou a ler. Porque identificar um psicopata não é sobre ter medo de todo mundo. É sobre ter clareza suficiente para proteger o que é seu. Sua energia, sua saúde mental e sua confiança em si mesmo. Fica até o final. O sinal mais ignorado, aquele que quase ninguém percebe a tempo, aparece no bloco 3. Seu instinto falhou. E a culpa não é sua. O ser humano evoluiu para confiar em quem demonstra emoção, em quem chora junto, em quem parece se importar. Essa é uma das ferramentas mais poderosas de sobrevivência em grupo que a espécie desenvolveu. O problema é que essa mesma ferramenta se torna uma brecha quando a pessoa do outro lado sabe exatamente como simulá-la. O psiquiatra Harvey Cleckley foi um dos primeiros a documentar isso com rigor científico. Em seu trabalho clínico, ele descreveu o que chamou de máscara de sanidade, uma fachada convincente de normalidade, até de charme, que encobre uma estrutura interna completamente diferente. Não é atuação amadora, é uma construção refinada ao longo de anos de observação do comportamento humano. E aqui está o ponto que ninguém te conta. Quanto mais empático você é, mais calibrado é o seu radar para emoções genuínas. Mais vulnerável você se torna a quem sabe imitar essas emoções com precisão. A sua sensibilidade, que é uma qualidade real, vira o alvo principal. Isso não é coincidência, é seleção. Pessoas com traços psicopáticos desenvolvem desde cedo uma capacidade extraordinária de leitura social. Elas identificam o que você precisa ouvir, o que te faz sentir visto, o que te faz baixar a guarda, e entregam isso com uma naturalidade que desativa qualquer suspeita. A cultura popular criou uma imagem do psicopata que, na prática, te deixa mais vulnerável. Você espera o olhar frio, a rispidez, o comportamento errático, e enquanto procura por isso, não percebe o que está bem na sua frente. Alguém extremamente agradável, que faz perguntas inteligentes sobre a sua vida, que parece genuinamente interessado em você, que concorda com suas visões de mundo de um jeito que parece quase mágico. Esse encaixe perfeito que você sente no início não é destino, é diagnóstico. E no próximo bloco, você vai entrar dentro da mente de alguém assim e entender o que de fato acontece lá dentro, porque é só compreendendo a estrutura que você começa a reconhecer o padrão. Imagine sentir raiva. Imagine sentir medo. Agora imagine observar alguém sentindo essas coisas e não sentir absolutamente nada. Não indiferença. Nada. É exatamente isso que a neurociência encontrou ao estudar o cérebro de indivíduos com psicopatia. A amígdala, estrutura responsável pelo processamento emocional, especialmente pelo medo e pela empatia afetiva, apresenta atividade significativamente reduzida. Quando uma pessoa comum vê alguém sofrendo, algo dispara internamente. Um desconforto, uma urgência de ajudar, uma contração involuntária. No psicopata, esse disparo simplesmente não acontece. Mas atenção, isso não significa que eles não entendem o que você sente.
significa que eles entendem sem sentir. E essa distinção muda tudo. A ciência chama isso de dissociação entre empatia cognitiva e empatia afetiva. A empatia cognitiva é a capacidade de compreender intelectualmente o estado emocional do outro. A empatia afetiva é a capacidade de ser afetado por esse estado, de sentir junto. Pessoas com psicopatia, em geral, têm a primeira intacta e a segunda ausente. Traduzindo para a vida real, eles sabem exatamente quando você está magoado, inseguro ou precisando de validação. Só que esse conhecimento não gera compaixão, gera estratégia. Existe ainda uma distinção clínica importante que poucos conteúdos abordam. A psicopatia primária é de origem predominantemente neurobiológica, presente desde cedo, com baixa ansiedade e ausência quase total de remorso. A psicopatia secundária se desenvolve a partir de traumas severos e ambientes de alto risco e costuma vir acompanhada de impulsividade e instabilidade emocional maior. Os dois perfis são perigosos, mas de formas diferentes em contextos diferentes e com padrões de relacionamento distintos. O que eles têm em comum é a ausência de culpa funcional. Não estamos falando de alguém que sente culpa e a suprime. Estamos falando de alguém para quem a culpa, enquanto experiência visceral, simplesmente não existe da forma que existe para você. E é por isso que eles não mudam depois de uma conversa difícil. Não mudam depois de ver o seu choro. Não mudam depois de uma promessa sincera sua de recomeço. Porque a mudança genuína exige que o sofrimento do outro nos afete de verdade. E esse mecanismo neles não opera. Agora que você entende o que acontece por dentro, está pronto para reconhecer o que aparece por fora. No próximo bloco, você vai ver os sinais que estavam visíveis o tempo todo, aqueles que parecem normais até você saber o que significam. Você não perdeu os sinais porque é ingênuo. Você os perdeu porque eles foram construídos para parecer outra coisa. O charme de uma pessoa com psicopatia não é genérico. Ele é cirúrgico. Em uma mesma tarde, essa pessoa consegue ser engraçada com quem precisa de leveza, profunda com quem busca conexão intelectual e vulnerável com quem responde à intimidade emocional. Não porque ela seja versátil de forma saudável, mas porque ela lê o ambiente e entrega exatamente o que cada pessoa quer receber. Você não está conhecendo quem ela é. Você está conhecendo a versão dela que foi calibrada para te conquistar. O segundo sinal é a velocidade. Relacionamentos saudáveis constroem confiança com tempo, com consistência, com pequenas entregas ao longo de semanas e meses. Pessoas com traços psicopáticos aceleram esse processo de forma artificial. Em poucos dias, você já sente que nunca foi tão compreendido por ninguém, que essa conexão é rara, que o que vocês têm é diferente. Esse processo tem nome, love bombing. E ele não é afeto, é investimento, porque quanto mais rápido o vínculo se forma, mais difícil ele é de romper quando o comportamento real começa a aparecer. Existe um terceiro sinal, que é quase sempre confundido com autoconfiança: a ausência completa de vergonha. Todos nós em algum momento sentimos o constrangimento de errar na frente dos outros, de sermos pegos em contradição, de falharmos publicamente. Essa pessoa não sente isso. Ela pode ser confrontada com uma mentira flagrante e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não com arrogância visível, com uma calma que te deixa sem chão, porque você fica se perguntando se o problema é sua percepção. E é exatamente aí que entra o quarto sinal: a transferência crônica de responsabilidade. Nunca, em nenhuma circunstância, o erro é dela. Existe sempre uma explicação, um contexto, uma razão pela qual o que aconteceu foi consequência do comportamento de outra pessoa. Com o tempo, em um relacionamento próximo, essa outra pessoa passa a ser você. Você começa a se desculpar por reações que eram legítimas. Começa a revisar memórias para entender onde errou. Começa a duvidar do que sentiu. O quinto sinal é mais difícil de ver porque envolve terceiros: a triangulação. Há sempre alguém sendo usado como peça no tabuleiro. Um ex que ainda aparece na conversa na hora errada.
Um colega que é elogiado de um jeito que te faz sentir insuficiente. Uma amizade que você nunca consegue conhecer de verdade. A triangulação serve para criar insegurança, para manter você em estado de alerta emocional constante, porque quem está inseguro não questiona. Está ocupado demais tentando reconquistar. O último sinal deste bloco é o mais revelador de todos: as reações invertidas. Em uma crise real, essa pessoa é estranhamente calma, fria até. Mas diante de um inconveniente pequeno, de algo que contraria seus planos ou ameaça seu controle, a reação é desproporcional, intensa, e passa rápido demais para parecer genuína. Porque não é raiva de verdade, é demonstração de raiva, usada como ferramenta de intimidação ou de reposicionamento de poder. Agora você está vendo o padrão. Mas o que acontece quando esse padrão não está em um relacionamento afetivo, e sim no seu ambiente de trabalho, na sua carreira, na estrutura de poder ao seu redor? Esse é o território do próximo bloco, e ele vai te surpreender. O mais perigoso nunca foi o que você imaginava. Nunca foi o personagem perturbado dos filmes. Foi o que estava sentado na cadeira à sua frente, com um currículo impecável, um discurso afiado e a habilidade de fazer todo mundo na sala sentir que ele era exatamente o que aquele ambiente precisava. Kevin Dutton, psicólogo da Universidade de Oxford, conduziu uma pesquisa que mapeou a concentração de traços psicopáticos por profissão. Os resultados são perturbadores não pelo que revelam sobre criminosos, mas pelo que revelam sobre estruturas que admiramos. CEO, advogado, profissional de mídia, cirurgião, político. Estas estão entre as profissões com maior prevalência de traços psicopáticos. Não porque essas carreiras atraiam monstros, mas porque os traços que em outros contextos seriam red flags, nessas estruturas são recompensados. Frieza em decisões difíceis, ausência de culpa ao demitir, capacidade de manter o controle emocional sob pressão extrema, foco absoluto no resultado, independente do custo humano. O ambiente corporativo, em particular, funciona como um ecossistema favorável. Metas, hierarquia, competição e a normalização do comportamento agressivo criam condições ideais para que traços psicopáticos se tornem vantagens estratégicas. E enquanto os outros ao redor se desgastam com dilemas éticos, com culpa, com preocupação genuína com o impacto de suas decisões, o psicopata funcional avança, sem peso, sem hesitação. Mas existe uma diferença fundamental que você precisa saber fazer. Nem todo líder difícil é um psicopata funcional. Um gestor exigente, inflexível ou até emocionalmente imaturo não se enquadra nessa categoria. O que diferencia é a intencionalidade da manipulação e a ausência de remorso diante do dano causado. O líder difícil pode ser exaustivo. O psicopata funcional é sistemático, e é nesse contexto que surge uma das formas mais sofisticadas de abuso que existem: o gaslighting estrutural. Não estamos falando de episódios isolados de manipulação. Estamos falando de um ambiente inteiro construído para fazer você duvidar da sua percepção. Reuniões onde o que foi dito na semana passada simplesmente não existiu mais. Decisões tomadas que depois são atribuídas a você. Uma cultura organizacional onde questionar é sempre o problema, nunca a resposta. O psicopata funcional não precisa te agredir diretamente. Ele constrói um sistema ao redor de si que faz o trabalho por ele. Colegas que repetem sua narrativa, processos que legitimam suas decisões. Uma reputação cuidadosamente cultivada que faz qualquer denúncia parecer exagero ou incompetência de quem denuncia. E a pergunta que fica depois de entender tudo isso é inevitável. O que acontece com quem convive com esse padrão por tempo suficiente? O que ele faz com a sua mente, com a sua identidade, com a sua capacidade de confiar em si mesmo? É sobre isso que o próximo bloco vai falar. E se você já passou por isso, o que vem a seguir vai fazer muito sentido. Existe uma pergunta que quase toda pessoa que passou por esse tipo de relacionamento faz em algum momento: por que eu não vi antes? E essa pergunta, que parece simples, carrega dentro dela uma armadilha cruel.
Ela coloca em você a responsabilidade por algo que foi deliberadamente construído para que você não pudesse ver. Vamos desfazer isso agora. O ciclo que se repete nesse tipo de vínculo tem 3 fases. Começa com a idealização, aquele período inicial em que tudo parece perfeito demais, em que você se sente visto, valorizado, escolhido. Depois vem a desvalorização, gradual, quase imperceptível no início, onde críticas aparecem disfarçadas de preocupação, onde sua autoestima começa a ser erodida de dentro para fora. E então vem o descarte, que pode ser abrupto ou lento, mas que quase sempre deixa a vítima sem entender o que aconteceu, porque a narrativa que ficou é a de que ela foi o problema. Mas o que torna esse ciclo tão difícil de romper não é fraqueza, é química. Quando você alterna entre momentos de tensão extrema e momentos de alívio e afeto, seu cérebro libera padrões de cortisol e ocitocina que criam um vínculo neurológico poderoso. É o mesmo mecanismo presente em situações de reféns, em dependências químicas, em qualquer contexto onde o perigo e o alívio vêm da mesma fonte. Isso tem nome clínico: trauma bond. E ele não se dissolve com lógica. Não adianta alguém de fora dizer que você precisa ir embora, porque o vínculo não foi construído na razão, foi construído no sistema nervoso. Aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Vítimas de psicopatas funcionais não são pessoas frágeis ou desinformadas. Pesquisas mostram que pessoas com alta empatia, alto senso de responsabilidade, forte capacidade de autorreflexão e tendência a acreditar no potencial do outro são alvos preferenciais. Suas qualidades mais genuínas foram usadas contra você. Isso não é sua falha, é a sofisticação do mecanismo. Com o tempo, a convivência prolongada com esse padrão produz algo que vai muito além do sofrimento emocional comum. Produz uma fragmentação do senso de realidade. Você começa a não confiar no que sentiu. Começa a revisar memórias em busca de onde errou. Começa a se desculpar por reações que eram completamente legítimas. Esse estado tem nome na literatura clínica: CPTSD relacional, ou transtorno de estresse pós-traumático complexo de origem relacional. Diferente do PTSD clássico, ele não vem de um único evento. Vem da exposição repetida e prolongada a um ambiente de manipulação, imprevisibilidade e invalidação emocional. Os sintomas são sutis e, por isso, frequentemente mal diagnosticados. Hipervigilância constante, dificuldade de confiar em percepções próprias, sensação crônica de culpa sem origem clara, colapso da autoestima e uma estranha saudade de alguém que te fez mal. Essa saudade não é fraqueza. É o trauma bond ainda operando, buscando o alívio que só aquela fonte específica de dor sempre ofereceu. Reconhecer isso não é o fim do processo. É o começo. Porque a partir do momento em que você entende o mecanismo, você para de se julgar e começa a se reconstruir. E o próximo bloco é sobre exatamente isso. Não sobre viver com medo, mas sobre desenvolver uma clareza que nenhuma manipulação consegue penetrar. Tudo que você aprendeu até aqui seria inútil se terminasse em paranoia. Se depois desse vídeo você passasse a enxergar um psicopata em cada pessoa que demonstra confiança, que faz perguntas sobre sua vida, que chega com entusiasmo em um relacionamento novo. Esse não é o objetivo. E não é o resultado de quem realmente compreendeu o que foi dito. A diferença entre desconfiança saudável e ansiedade relacional é simples de nomear e exige prática para ser vivida. Desconfiança saudável não julga intenções no primeiro contato. Ela observa padrões ao longo do tempo. Ela não fecha a porta para o outro. Ela mantém a porta aberta e presta atenção no que entra. O primeiro ponto do seu novo radar é o mais acessível de todos. Observe como essa pessoa trata quem não pode oferecer nada a ela. Não como ela te trata a você, que ainda tem algo a dar, seja atenção, status, recursos ou afeto. Observe como ela trata o garçom, o porteiro, o colega sem influência, o familiar sem utilidade estratégica. Pessoas com estrutura psicopática não conseguem manter a máscara de forma consistente com quem não representa ganho. E esse descuido revela tudo. O segundo ponto
É o que a psicologia comportamental chama de consistência longitudinal. Qualquer pessoa consegue se comportar bem por um dia, por uma semana, até por um mês. O que revela caráter é o comportamento sustentado ao longo do tempo, especialmente sob pressão, especialmente quando algo não sai como planejado, especialmente quando não há plateia. Dê tempo ao tempo, não como passividade, mas como método. O padrão real sempre emerge. O terceiro ponto é sobre limites. E aqui está algo que pouca gente entende. Estabelecer um limite logo no início de qualquer relação, seja profissional ou afetiva, não afasta pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis respeitam limites e seguem em frente. Pessoas com traços manipulativos reagem ao limite com desconforto, com pressão sutil, com questionamento da sua razão de ter esse limite. O limite funciona como filtro natural, não porque seja uma armadilha, mas porque revela imediatamente como o outro lida com a sua autonomia. Existe ainda um quarto elemento que complementa tudo isso. Aprenda a confiar no desconforto que não tem nome. Aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue articular o quê? Que a história não fecha. Que a reação foi desproporcional, mas de um jeito que te deixou em dúvida se foi você que exagerou. Esse desconforto não é ansiedade sem causa. É o seu sistema nervoso processando inconsistências que sua mente racional ainda não organizou. Não ignore esse sinal. Investigue-o. Desenvolver esse radar não é sobre endurecer. Não é sobre fechar o coração ou passar a ver relacionamentos como ameaça. É sobre conhecer a si mesmo com tanta clareza que qualquer tentativa de distorcer sua percepção encontra resistência natural. Porque a melhor proteção contra a manipulação não é a desconfiança, é a solidez da sua própria identidade. Quem sabe quem é, o que sente, o que valoriza e onde estão seus limites, oferece um terreno muito menos fértil para esse tipo de dinâmica. Não porque seja invulnerável, mas porque reconhece a inconsistência antes que ela se instale. Lembra da primeira frase desse vídeo? A pessoa mais perigosa que você já conheceu provavelmente te fez sentir especial. Agora você sabe por quê. E saber por quê muda tudo. Não porque o conhecimento apague o que aconteceu. Não porque entender o mecanismo dissolva a dor de quem viveu isso de perto. Mas porque a compreensão devolve algo que esse tipo de dinâmica rouba primeiro: a confiança na sua própria percepção. Você não foi ingênuo. Você foi humano. E ser humano significa ter empatia, significa acreditar no outro, significa abrir espaço para a conexão. Essas não são falhas, são as qualidades mais valiosas que existem. O problema nunca foi você tê-las. O problema foi cruzar com alguém que sabia exatamente como usá-las. O que muda a partir de agora não é o seu coração, é o seu olhar. Você vai continuar sendo capaz de confiar. Vai continuar construindo vínculos reais, profundos, genuínos. Só que agora você carrega algo que não tinha antes. Um repertório. Uma capacidade de leitura que não vem do medo, mas da clareza. Uma consciência de que certos padrões de comportamento não são acidente, não são fase, não são algo que o amor certo vai consertar. Consciência não é armadura. É liberdade. E se você chegou até aqui, se esse conteúdo fez sentido de um jeito que foi além do intelectual, que tocou em algo que você viveu ou ainda está vivendo, então esse vídeo cumpriu o que se propôs. Não te assustar. Te equipar. Compartilha com quem você acha que precisa ver isso. Não porque seja um alerta, mas porque informação como essa, entregue na hora certa, pode mudar o curso de uma história.